Menorzinho. Pode? Pode? Pode. Prece da paz. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensine-me a viver ensine-me a viver a sua paz, conservando os corações no caminho da paz, auxiliando-nos a compreender uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com teu pão, agora e sempre, assim seja, Emmanuel. Assim seja. Vamos pedindo assim, então, a proteção do plano maior, do plano superior, para que possamos assimilar, entender e, principalmente, colocar em prática as lições que nos deixou Kardec através do Espírito da Verdade, né? Porque o Livro dos Espíritos foi todo escrito pelo Espírito da Verdade, né? Vários espíritos, mas a maioria, o Espírito da Verdade é que designou todas as respostas às perguntas que Kardec fazia. E aqui tem uma nota que é importante da gente ler. Os princípios contidos neste livro resultam, seja as respostas dadas pelos espíritos às perguntas diretas, que lhes foram propostas em diversas épocas e por intermédio de um grande número de médiuns, sejam as instruções dadas espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que ele encerra. O todo foi coordenado à maneira de apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido cuidadosamente revisto em várias vezes e corrigido pelos próprios espíritos. Em segunda edição, também foi, de sua parte, objeto de um novo e minucioso exame. O que está em itálico, em seguida as perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado com um corpo de letra menor ou designado de um modo especial para esse efeito compreende as notas ou desenvolvimentos acrescentados pelo autor e que igualmente sofreram o controle dos espíritos. Então, não foi só Kardec, né, que recebeu isso tudo. Eram vários médiuns que se juntavam e aí eles faziam uma determinada pergunta, a mesma pergunta, e cada um, né, meio que recebia de um jeito. Então, eles se reuniam e iam ver qual a melhor resposta dada para aquela pergunta. E depois eles perguntavam aos espíritos se aquilo estava certo. E tudo era corrigido de acordo com o que os espíritos falavam. Então, a gente não pode pôr em dúvida nenhuma pergunta e nenhuma resposta que aqui se encontra nesse livro. São várias, né, as perguntas, nós vamos até a pergunta 1000 deixa eu dar uma olhadinha para não falar bobagem, 1019, né, e aqui compreende muitas coisas que a gente não consegue compreender, aqui estão as respostas. E o interessante é que, aqui em casa a gente já leu várias vezes, porque nós fazemos o Evangelho, e lemos o Evangelho e lemos um trecho do Livro dos Espíritos sempre. E é repetidas vezes que a gente começa e termina, e a cada época que a gente está vivendo da vida, a gente entende essa pergunta e essa resposta de um modo diferente. Então, por isso eu resolvi que nós vamos começar desde a primeira pergunta, porque a gente já tinha lido, né, conforme a gente estava fazendo as lições, mas é muito importante a gente relembrar, a gente passar novamente, porque muita gente não assistiu à aula, então está aqui a oportunidade para que todos possam saber, tá bom? Então, nós vamos começar hoje com as causas primeiras no capítulo 1, e que vai falar sobre Deus. Nesse primeiro capítulo, a gente vai falar de Deus e o infinito, provas da existência de Deus e atributos da divindade e o panteísmo. Hoje nós vamos falar de Deus e o infinito. E a primeira pergunta é: que é Deus? Note bem, aqui não se pergunta quem é Deus, né? E sim,
que é Deus? Então, eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A pergunta seguinte: que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Outra pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria causa e definir uma coisa que não é conhecida por outra que não é ou não é mais. Então, nessa pergunta, ele se pergunta, né, o que a gente pode dizer se Deus é infinito? E nós temos uma pobreza de linguagem, nós temos pouca inteligência, para não falar que nós somos burros. Ele sutilmente respondeu assim: nós ainda não temos essa capacidade de poder entender o que é Deus, né? A gente não tem. Antigamente se fazia ideia de Deus, aquele Deus barbudo, já velhinho, aquele Deus vingativo, aquele Deus que castigava, e hoje nós já sabemos que não é isso. Então, conforme a nossa evolução vai acontecendo, nós vamos tendo um conhecimento diferenciado. Então, pouco importa, cada um imagina de um jeito. Uns imaginam uma luz, outros imaginam uma flor, enfim, não importa, importa que ele existe. Então, a pergunta número 4 é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que se aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, tudo que a gente olha e que o homem não tem capacidade para fazer, quem criou foi Deus. Então, é muito simples a gente ver a existência dele, porque nós não criamos a água, nós não criamos o ar, nós não criamos o oxigênio, nós não criamos a planta, você até cultiva, mas não foi você quem criou. As nuvens, as estrelas, a lua, o homem não fabrica essas coisas. Quem fez? Então, é muito fácil da gente ver a existência de Deus, né? Então, não tem como duvidar. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Todos nós temos dentro de nós a certeza que Deus existe. Todos nós. Em alguns momentos, a gente até se revolta com Deus, porque ele não fez a nossa vontade, porque nós somos mimados, e de repente a gente quer que as coisas sejam como nós queremos, e não é assim que acontece. As coisas são como ele quer e dentro da justiça dele. Então, a gente vê que não tem como, né? A gente tem isso dentro da gente, a gente já traz dentro de si a certeza de que existe algo superior a nós e que guia a nossa vida. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos, da existência de Deus, não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os nossos selvagens teriam esse sentimento?
Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria, como as noções da ciência, senão daqueles que teriam podido receber esse ensino. Então, aí você pode falar, não, eu tenho Deus dentro de mim, acredito, porque a minha mãe sempre me disse, a minha mãe me levava na igreja, eu fiz o catecismo, eu sempre soube, sempre escutei falar que Deus existe. Então, é da minha educação, é da educação de todos, né? Saber que Deus existe por conta disso. E os selvagens? Quem foi que ensinou para eles isso? Eles não iam para a escola, eles não tinham ninguém, eles estavam lá na selva, sem conhecimento nenhum. Hoje em dia, nem tanto, né? A gente vê que os índios têm todas as coisas, mas não era assim. Então, eles já tinham, né? Tudo isso. Então, não se justifica. Isso é dentro de nós mesmo que nós temos. Né? Se fosse, por exemplo, a ciência ou qualquer outra coisa, se ensina, você aprende, mas isto é nato, nasce com a gente. Pode falar, Gleidson, desculpa. Não, não, imagina. Não, é tudo aquilo que... E aí a gente, todo mundo carrega a sua maneira de pensar e de ver. Tem tantas coisas que a gente não tem, né? Não, a gente... É só olhar para nós mesmos, né? Quanta coisa que a gente ainda não consegue explicar, né? E a gente sabe que é algo superior, né? Sim. E aí a gente acha que tem um pouquinho de conhecimento, aí fica que a gente quer dar nome e tudo, questionando, né? Mas e aí a gente ainda não consegue resposta, né? E pouca compreensão para tudo e cada vez vai sentindo que é muito menor, né? Que sempre há uma superioridade sobre a gente, Que sobre nós tudo, né? temos muito que aprender, que nós estamos só gatinhando, né? Às vezes a gente quer aprender e não usufruir, né? Não Exatamente. a gente duvida e não usufrui, né? Que é o acreditar, né? Viver e acreditar. A vivência, a vivência. É. Poder-se encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Aí ele responde, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, ele está falando, né? Como é que você vai atribuir uma formação de uma coisa, da matéria, um efeito pela causa, se não tem, se não existe? Quer dizer, é difícil, né? Não tem como. Não tem uma explicação para isso, né? Atribuir a formação primeiro às coisas, às propriedades íntimas da matéria. Não dá. Né? Olha, eu quero falar o seguinte, se alguém não entendeu qualquer pergunta ou qualquer coisa, pode a qualquer momento pedir a palavra e falar, tá? A Stephanie dá uma olhadinha aí quem está perguntando e ela abre o microfone para que a pessoa possa falar ou quiser acrescentar alguma coisa ao que eu esteja falando. O pessoal está com o microfone aberto já. Ah, tá bom. Eles estão se comportando quietinhos, né? Tá certo. Eles já são mocinhos, pode ficar com o microfone aberto. Pode. Bom, que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, de outro modo dita, ao acaso? Que absurdo! Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? E depois, que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela uma força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Então, aqui no final, um acaso inteligente não seria mais o acaso, responde a pergunta inteiramente, né? Não existe assim o acaso, não é bem por aí, né? O nada não produz nada, né? Não. Onde O se nada é vê na nada. causa... Exatamente.
onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que a natureza produz, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem o designe. Então, se a gente julga o autor da história sobre o que ele faz, como é que nós vamos fazer? Né? Nós não fazemos nada. E muita coisa que o homem faz, ele se sente orgulhoso, né? De produzir, de fazer isso, e ele se esquece que ele é um ser bem inferior, um sopro de Deus, uma vontade de Deus, e tudo se acaba, né? Vocês lembram bem, no começo da pandemia, o depoimento de uma moça, que o pai dela, que ela, a família, tinha um poder aquisitivo altíssimo no banco. E o dinheiro deles podia comprar uma série de coisas. O pai dela pegou Covid e faltava para ele o ar. E isso não podia comprar. E o pai dela desencarnou. Então, tem coisas que não se compra, né? Não dá. O dinheiro não compra. Então, são coisas superiores à vontade nossa, à vontade do homem. Então, o nosso orgulho é o que faz com que a gente pense que a gente é muito superior, né? A gente vê cientistas, nossa, gente super inteligentes, porém, Deus é mais, né? Eles também ficam à mercê de Deus, assim como todos nós, pobres mortais. Deixa eu ver uma coisa aqui, os atributos. Eu acho que ainda dá para ler os atributos da divindade. Na 10ª fala o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Como diz lá, nos falta, né? Nos falta palavra, nos falta conhecimento, nos falta inteligência, nos falta uma série de coisas, evolução espiritual, um monte de coisa. Ainda não dá para a gente poder entender. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá, né? Porque será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando a gente estiver muito superior, que está muito longe demais, nós vamos poder entender que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde frequentemente com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele se faz uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. Quer dizer, por mais que a gente entenda, por mais que a gente estude, por mais que a gente tente compreender, nós não vamos conseguir entender, né? Então, o que nos resta agora é confiar, crer, acreditar e deixar. Ainda não chegou a nossa hora. Nós estamos muito, mas muito, muito, muito verdes, né? Para poder entender isso, né? Quando a gente tiver uma maturidade melhor, uma evolução melhor, nós vamos poder entender um pouquinho a mais. Soninha. Oi?
Não, você lendo aí a pergunta, eu fiquei pensando, né? A gente querendo compreender Deus, e Jesus veio em nome do Pai, né? Em nome de Deus. E a gente é incapaz de compreender o que Jesus fez, né? Pois é. Que ele só Jesus deu veio uma... em nome de Deus. de Deus. Ele veio, deu uma mastigada legal para nós, né? É, Explicou, né? Primeiro ele falou por parábolas, que dava algumas dicas. As parábolas estavam difícil da gente entender, né? Não foi bem. Aí ele trouxe o espiritismo, né? Ele levantou um véu bem grande para que a gente descobrisse, né? E mesmo assim, além disso, vai ter que vir uma outra coisa mais forte para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre tudo isso, né? a gente vai ter que ir caminhando, compreendendo o que temos e revelando mais um pouquinho. É a mesma coisa que uma criança na escola, né? Primeiro ela não sabe nem pegar no lápis. Depois ela vai, né, progredindo devagar até ela chegar numa faculdade. Então, assim somos nós. Eu ainda não estou nem no prézinho. Eu tô no jardim 1. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Claro, do jeito que nós pensamos, sim. Porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias, as vossas sensações, não tem expressões. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se delas tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, aqui nós vamos falar dos atributos de Deus, né? Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, porque cada vez ia ter uma coisa, né? Ele ia mudar de opinião e não tinha como. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, porque a matéria também se transforma. Nós nascemos criança, pequenininho, e vamos nos transformando, né? Conforme vai passando, vamos ficando mais velho, enfim. Então, há uma mudança. Ele não tem isso. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria nem unidade de vistas, nem unidade do poder por ordenamento do universo. Não poderia ter vários deuses, só um, porque as leis são dele e ele rege a isso. É todo-poderoso, porque é único. Se não estivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Então, aqui está, ele é todo poderoso. Foi ele que criou e fez tudo. Se não fosse assim, teria um outro Deus, e ele não seria o Todo-Poderoso, porque teria alguém como ele, ou acima dele, ou igual a ele, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem da justiça, nem de sua bondade. Eu acho que até aqui está bem, porque depois o panteísmo é um pouquinho mais complicado, né?
Se alguém quiser falar alguma coisa. Vó, temos 10 minutinhos agora para comentar esse, tá? Ah, é? Tá. Se ninguém tiver nada para acrescentar, a próxima aula é panteísmo. E vou pedir para o nosso amiguinho Gleidson fazer a prece, porque a prece dele é maravilhosa. Então, que nos Ninguém quer. eleva. Você faz a prece para nós, então? Soninha, Alguém tem. Soninha. Oi, Luiz. Oi. Tá. Fala, meu lindo. Apenas um comentário, né? Porque, assim, difícil quando se fala em Deus, eu fico assim imaginando, né? Eu acho que todo mundo se pergunta também, antes, para ele criar tudo isso sozinho, né? Então, é uma coisa que não, nossa mente ainda somos, como você mesma disse, a gente somos sabedores disso, né? Somos pequenos ainda para entender, né? Como que antes dele o que era, e para ele criar tudo isso, a perfeição, né? Para ter essa mentalidade, é uma coisa, o absurdo, não é? De tudo isso. Então, é onde que a gente tenta elevar. A nossa, sabe o que acontece, Luiz? A nossa compreensão não tem isso, né? Porque para nós tem que ter o antes, o durante e o depois. E com Deus não tem isso. Justamente, você fica se perguntando o antes, o que era o antes, o nada, o que era antes do nada. Né? Pois é. É difícil, é difícil. É difícil para a gente, é verdade. A nossa inteligência não chega nisso. Não chega. E depois outra. Aí quando você cai na perfeição de tudo aquilo que ele criou, você mencionou uma flor. Aí se você pega as minúcias de uma flor, a pequenez, você vai estudando, aí chegar até o universo, né? Da Terra, os planetas, né? de cada qual da atração, né? É uma coisa, né, incrível, né? A mentalidade. Vai do mais simples ao mais sofisticado, né? Pois é, a mentalidade para se criar tudo isso é um absurdo, né? Esse é meu Deus, é meu pai. É verdade. É brincadeira, não. E lembrar que ele é nosso pai. E É só isso, né? Obedecer às leis dele para poder crescer, né? É muito complexo e muito perfeito, né? Pois é. É tudo, qualquer coisa que a gente pegar ao nosso redor, uma coisa muito simples do nosso conviver, do nosso viver, a gente não consegue explicar, né? Tão perfeito. Exatamente. Tá certo. Agora você tem 5 minutos para fazer a prece. Tem 6. Mais uma coisa pra... A Stephanie deu mais uma aí, tem 6. Ganhou mais um. Mais alguém? Alguma colocaçãozinha? Não? Então vamos fechando os nossos olhos, nos envolvendo, já que já éramos amparados, olhados e cuidados. Antes e durante o nosso encontro, já estávamos assim. Então, é com alegria, é com gratidão esse momento que eu e você dedicamos a nós, a perceber, a sentir, mesmo com os olhos fechados, com a nossa imaginação, olhando para nós mesmos. Você olha para você mesmo agora e veja que obra do nosso Pai, que obra perfeita, que coisa que merece todo esse carinho. Olha para você, o quanto você é especial. Não é obra do acaso, é obra sim do Pai maior, com um propósito,
de viver melhor, viver feliz, viver com saúde. E assim, continuando olhando para si, recebendo tudo isso, colocando a alegria que vem de dentro, fazendo que de você brote a alegria, brote saúde física, que assim os seus pensamentos também se transformem em bons pensamentos, que aí transforma as suas ações em boas ações. Continue conectado ao seu mentor em agradecimento a você existir, a você estar aqui, a você poder receber, poder ter tudo isso que o nosso Pai maior nos destinou. Uma obra tão perfeita que merece tanto. Por mais que muitas vezes a gente caia, se entristeça, mas somos merecedores dessa maior perfeição. Cada um carrega em si a chama de que é merecedor. Pai, nós te agradecemos por tudo que nos deste e que nos dá, e que a gente também possa ser um instrumento de paz por onde passar, de alegria, de amor e de caridade. Que a gente aprenda a nos transformar e a transformar todo o ambiente que nós vivemos. Que cada um fique na companhia e na alegria, na companhia do seu mentor, na companhia dos bons espíritos e na alegria de transbordar vida, alegria, vida boa, alegria, esperança e paz a todos que te olharem e a todos que você olhar. Que todos permaneçam na presença de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, meus amores. Um beijo no coração de cada um. Tchau, Tchau, gente. também. Boa metade de semana. Obrigado. Tchau. Tchau.